25 Tirania de Aço capítulo 471 Enquanto Berengar e seus fuzileiros navais estavam envolvidos em um massacre unilateral do outro lado do mundo, o exército austro-boêmio finalmente chegou a Marienburg. O atual grão-mestre da Ordem Teutônica era um homem chamado Henrique von Rothenburg e cumprimentou Eckhard e seus soldados de braços abertos. Afinal, o estado atual da Ordem Teutônica não era exatamente invejável. Imediatamente após fazer contato com a Ordem Teutônica, Eckhard entregou ao grão-mestre uma lista de exigências do rei Berengar von Kufstein. Depois de uma noite de intensa negociação, os termos que o monarca austríaco havia apresentado foram aceitos pelo Estado teutônico e seus vários líderes. A primeira dessas condições era que o Estado teutônico, todos os seus territórios e reivindicações fossem anexados pelo Reino da Áustria começando imediatamente. Isso era algo que os líderes teutônicos já haviam concordado há algum tempo. No entanto, a segunda condição era muito menos indulgente. Berengar exigiu que a Ordem Teutônica dissolvesse seu componente militar e se tornasse uma ordem de cavalaria dentro do Estado austríaco, cuja adesão seria conferida àqueles que serviram valentemente no campo de batalha nas forças armadas austríacas. Ele manteria sua natureza como uma organização religiosa. No entanto, foi exigido que eles se convertessem à reforma alemã e repudiassem publicamente a Igreja Católica e o Papa. Esta foi uma estipulação que os membros da Ordem Teutônica debatiam ferozmente. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser aceitar essas demandas no final. Afinal, não só não podiam mais defender suas fronteiras, como tinham 100.000 soldados austríacos e boêmios temporariamente instalados em suas terras. Ao aceitar esses soldados no Estado teutônico durante suas negociações com o Marechal de Campo da Áustria, eles basicamente abriram mão de qualquer poder que tivessem para negociar por si mesmos. O primeiro ato de Eckhard como governador militar recém-coroado da região teutônica foi enviar um ultimato às forças da coalizão oriental. Sob os termos apresentados por Eckhard, eles receberam 3 meses para remover todos os militares e presença política das terras reivindicadas pela coroa austríaca ou enfrentar uma invasão em grande escala. Os líderes da coalizão oriental não aceitaram essas demandas de ânimo leve e responderam invadindo imediatamente o que restava do Estado teutônico. Um movimento ousado e que Eckhard esperava totalmente. Assim, o envelhecido marechal de campo estava atualmente no topo de um castelo na frente oriental. Esta outrora orgulhosa fortaleza teutônica nada mais era do que uma estrutura obsoleta aos olhos do marechal de campo austríaco, embora ela e outros castelos como ele servissem como importantes ícones culturais no Reino da Áustria e no futuro Império Alemão. Sua utilidade como a estrutura militar real era inferior a uma fortaleza estelar, ou mesmo a fortificações de terra. Atualmente, enquanto ele estava no topo dessa estrutura, seus soldados disparavam seus rifles de agulha e canhões no campo abaixo, onde o exército do inimigo havia se reunido. Eckhard dividiu seu exército em unidades muito menores para proteger a fronteira da invasão do inimigo de forma eficaz. Assim, ele apenas comandou 5.000 homens na defesa do atual castelo. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, o disparo rápido dos fuzis de agulha e o apoio da artilharia de alto explosivo foram mais do que suficientes para garantir a vitória total nesta batalha contra as forças da comunidade polaco-lituana. Quando os projéteis atingiram as linhas de guerreiros blindados, o inimigo começou a se encher de pavor. Como eles deveriam cercar uma cidade contra um inimigo tão tecnologicamente superior? Enquanto Eckhard observava a carnificina em andamento, uma flecha de besta passou voando por sua cabeça, acertando por pouco seu crânio. Apesar dessa ameaça à sua existência, o homem não entrou em pânico. Na verdade, nenhum único sinal de excitação era visível em sua aparência. Em vez disso, ele apenas suspirou pesadamente antes de se abaixar abaixo dos melões. Enquanto ele se sentava ao lado de seus soldados, que disparavam seus rifles de agulha contra o exército reunido abaixo, o marechal de campo austríaco puxou um maço de cigarros de cânhamo, onde começou a acender um e fumar durante a batalha em andamento. Tal matança sem sentido,
simplesmente porque a coalizão oriental teimosamente se recusou a reconhecer que havia um novo poder neste mundo, maior do que suas três nações juntas. Era tudo tão cansativo. Tiros ecoaram no ar quando soldados austríacos e boêmios enfiaram seus rifles nas máquinas do castelo enquanto disparavam suas armas contra a massa reunida de soldados inimigos. As balas de calibre 451 espiralavam para baixo e através das placas de blindagem metálica que protegiam o inimigo como se sua blindagem cara fosse completa e totalmente inútil. Sangue derramado e ossos quebrados após serem atingidos por esses grandes projéteis de chumbo. O som dos parafusos desses rifles de agulha pode ser ouvido imediatamente quando eles são rebocados em uníssono e novos cartuchos são disparados. De vez em quando, um soldado colocava seu fuzil no chão e ejetava um cartucho de papel danificado com a vareta antes de carregar outro cartucho e disparar contra a horda. Se não houvesse tantos soldados inimigos, a batalha já teria sido vencida. No entanto, os soldados poloneses lituanos lutaram desesperadamente para erguer suas escadas e subir ao topo das muralhas do castelo, onde os soldados austro-boêmios continuaram a lançar seus projéteis sobre eles. Se algum homem chegasse perto da borda, era abatido ou esfaqueado até a morte pelas baionetas de lâmina em cima dos rifles de agulha. A batalha continuou por várias horas antes que as forças polonesas lituanas restantes fossem totalmente dizimadas. Qualquer soldado que se preze já havia derrotado há muito tempo e muitos deles o fizeram. O resto deles jaz empilhado abaixo, nas muralhas do castelo. Milhares, talvez até dezenas de milhares de homens poloneses lituanos jazem mortos no chão. No entanto, apesar de seus esforços, eles falharam totalmente em romper as paredes do castelo ou infligir graves baixas aos defensores austro-boêmios. Aos olhos de Eckhard, isso não era uma batalha, mas um sacrifício sincronizado de jovens a mando de nobres tolos que se recusavam a admitir que seus modos primitivos haviam chegado ao fim. O marechal de campo austríaco estava confiante de que a hegemonia austríaca havia sido assegurada quando Berengário derrotou o Sacro Império Romano. No entanto, agora com uma força armada mais mortal do que nunca, não havia de fato nenhuma força no Ocidente que pudesse desafiar o reino da Áustria e seu poderoso exército. Apesar dessa conclusão extremamente óbvia, os vizinhos da Áustria continuaram a resistir aos ventos da mudança. Eles enviariam onda após onda de jovens para as armas da Áustria, na esperança de subjugar os profissionais treinados que compunham suas forças. No final, sempre resultaria nessa matança sem sentido. Observando a enorme perda de vidas causada por seu comando, Eckhard suspirou antes de comentar para si mesmo sobre suas visões sempre em mudança da guerra. Tão inútil desperdício de vidas. Aqui estou no campo de batalha testemunhando a morte e o desespero que meu decreto causou, e ainda sei que não vi o fim da guerra, pois somente na morte alguém pode realmente escapar à natureza perversa do homem. Ao dizer isso, o homem se afastou da cena sangrenta e desceu das muralhas do castelo. Se ele fosse continuar esta campanha para o Báltico, precisaria de uma bebida forte para acalmar seus nervos. Assim, ele entrou sozinho no grande salão e serviu-se de uma cerveja do estoque dentro do castelo. Infelizmente, a ordem teutônica carecia totalmente dos métodos avançados de fabricação de cerveja que Berengar havia introduzido em seu reino. Assim, o veterano marechal de campo foi forçado a beber da substância fraca que se proclamou uma cerveja com uma expressão descontente no rosto. Para Eckhard, esta guerra estava apenas começando, mas ele já estava cansado dela. Felizmente para ele, seu rei concordou com sua exigência de que este era o fim de sua carreira militar. Ou então não saberia se olhar no espelho pelo resto de seus dias. Enquanto os soldados da Áustria e da Boêmia limpavam o campo de batalha e se preparavam para marchar sobre a Polônia e a Lituânia para recuperar as terras que outrora pertenceram ao Estado teutônico, Eckhard bebeu até dormir. Com um álcool tão fraco, foi necessária uma quantidade substancial da substância para conseguir isso, mas por pura força de vontade, o homem engoliu o suficiente para cumprir seu objetivo naquela noite. Quando finalmente acordasse no dia seguinte, estaria deitado de bruços em uma poça de cerveja,
Mas não havia tempo para ficar de mau humor. Seu exército tinha que estar em marcha e terminar esta guerra o mais rápido possível. Tirania de Aço capítulo 472 Berengar está em uma cama de peles em sua cabine. Ele estava meio adormecido, provavelmente de ressaca da noite de comemoração após uma vitória brilhante. O jovem rei instintivamente estendeu a mão para o lado, apenas para perceber que ninguém estava deitado ao lado dele. O fato de não haver pelo menos um par de montes maços para cumprimentá-lo pela manhã o fez ficar mais sóbrio do que qualquer café. Após a gloriosa vitória do dia anterior, Berengário e seus soldados se entregaram a beber o pouco álcool que trouxeram para esta jornada. Agora estavam quase completamente esgotados, deixando-os em estado de sobriedade pelas próximas semanas, até que Honoria pudesse chegar com uma nova remessa. Para Berengário, não havia nada mais doloroso do que estar permanentemente sóbrio. Na verdade, ele imaginou que se o inferno realmente existisse, seria apenas ele sóbrio por toda a eternidade. Com todas as coisas que ele testemunhou em sua vida passada, e esta atual. Ele precisava de um pouco de embriaguez para acalmar os nervos depois de um dia estressante. Infelizmente, tudo o que ele tinha agora eram cigarros de cânhamo e, embora ajudassem a trazer uma sensação de calma, a falta de THC não resolveu seu problema de sobriedade. Ele olhou para o lugar vago ao lado dele com uma pitada de remorso. Porque exatamente ele enviou Honoria para liderar a frota de volta à pátria. Havia dezenas de oficiais navais que poderiam facilmente cumprir tal tarefa. Ao contrário de uma implantação normal, ele poderia trazer uma de suas esposas com ele desta vez. Mas na primeira oportunidade ele disse a ela para sair de seu lado. Havia uma palavra para tal decisão: idiota, e Berengário sentiu isso agora. Se Honoria estivesse aqui, provavelmente teria dormido com ela depois da batalha. Afinal, para ele, nada melhor do que fazer amor depois de uma boa briga. No entanto, ela havia sido despachada para transportar suprimentos e homens da pátria para este novo posto militar avançado. Assim, ele não só estava sóbrio pela próxima semana ou duas, mas também tinha bolas azuis. Ele estava pensando que vir para o outro lado do mundo, no auge do inverno, não era a ideia mais brilhante que ele já havia concebido em sua mente criativa. Enquanto ele lamentava cada escolha de vida que o trouxe a este ponto, uma batida ressoou em sua porta. Por causa disso, ele rapidamente saiu de debaixo das cobertas de pele e vestiu uma calça. Depois de fazer isso, ele se arrastou até a tosca porta de madeira e abriu, revelando a jovem filha do chefe moicano, que tinha uma expressão excitada no rosto. Desde a batalha da noite anterior, ela se entusiasmara demais em atender às necessidades dele, a ponto de Berengar ter quase certeza de que ela havia se oferecido para dormir com ele em seu próprio idioma. Apesar de uma oferta tão tentadora, ele recusou. Afinal, ele não sabia dizer se ela tinha sífilis. A última coisa que Berengar queria fazer era cometer o mesmo erro dos exploradores de sua vida passada, e trazer aquela doença horrível de volta para a pátria. Por causa disso, ele proibiu estritamente seus soldados de terem relações com as mulheres nativas, não que houvesse alguma no acampamento além de Cauita. A punição para tal coisa era uma quarentena de longo prazo. Berengar era sério quando se tratava de espalhar doenças para seu povo. Além disso, se Berengário tivesse realmente se aproveitado da pobre garota, ele só podia imaginar o guincho que ressoaria nas universidades americanas em sua vida passada, caso tomassem conhecimento de suas ações nesta. Todas as baleias terrestres de cabelo rosa gritariam sobre os chamados crimes contra a humanidade do monarca austríaco e qualquer outra forma de bobagem que seus instrutores alimentaram em suas mentes vazias. Ele jurou internamente que nunca permitiria que suas próprias universidades se tornassem uma fossa tão distraída dos piores aspectos da humanidade. Depois de pensar por alguns segundos em coisas tão inúteis, Berengário permitiu que a jovem entrasse em sua cabine. Depois de fazer isso, ela se sentou à mesa dele como se fosse a coisa mais natural a se fazer. Berengário ignorou suas ações e, em vez disso, preparou um pouco de café. Se ele ficaria sóbrio nas próximas semanas, pelo menos teria um pouco de cafeína no sangue.
Enquanto Berengário preparava o café, Cauíta olhou para ele com reverência. Desde a batalha do dia anterior, seu irmão a fez prometer fazer tudo ao seu alcance para seduzi-lo para que eles pudessem estabelecer uma aliança com esses deuses do outro lado do grande mar. Apesar de concordar com o pedido do irmão, Cauíta era totalmente inexperiente quando se tratava de lidar com o sexo oposto. Embora ela fosse conhecida em toda a região como uma grande beldade, a reputação assustadora de seu pai afugentava qualquer pretendente em potencial. Assim, até agora, ela não tinha sequer beijado um homem, muito menos seduzido uma vez em sua cama. Além de tudo isso, simplesmente não havia tempo suficiente para os dois se comunicarem e, embora Berengário tivesse aprendido algumas das línguas iroquesas e Cauíta tivesse aprendido um pouco de alemão, ainda havia uma enorme lacuna entre eles antes. Eles poderiam realmente se entender. Enquanto pensava nisso, Berengário acabou de preparar o café e trouxe-o para a mesa, onde entregou uma xícara à filha do chefe. Infelizmente, ele não conseguiu trazer leite fresco em sua jornada e, portanto, foi forçado a bebê-lo preto. O que, porém, era tolerável. Não era sua forma preferida de consumir café. Quanto a Cauíta, ela não pôde evitar de cuspir a substância amarga no momento em que atingiu sua língua. Quando Berengário viu isso, ele riu antes de tomar um gole do seu próprio. A filha do cacique não conseguia entender como aquele homem havia consumido uma bebida tão repugnante. Eventualmente, Berengar abriu um mapa e apontou para um espaço em branco. Essa ação chocou Cauíta, pois ela entendeu sua intenção. Depois de estabelecer laços de amizade com seu povo, Berengar desejou se encontrar com seu pai. Assim, ela acalmou seu coração antes de acenar com a cabeça em resposta. Berengar viu a expressão séria em seu rosto e falou em alemão enquanto tentava se comunicar mais com as mulheres, apesar de seu conhecimento limitado de sua língua. Estou ansioso para estabelecer laços comerciais com sua aldeia. No entanto, a maior parte do que ele disse foi sem sentido para Cauíta e, portanto, a jovem olhou para ele com um sorriso forçado enquanto acenava com a cabeça, fingindo saber o que ele estava dizendo. Com esse plano estabelecido, Berengário trouxe Cauíta e seu povo para a praça do posto avançado, onde reuniu um pequeno pelotão de homens. O rei austríaco não perdeu tempo e imediatamente deu ordens aos soldados. Estamos partindo para a aldeia de origem de Cauíta. Temos um objetivo simples: estabelecer comércio com eles e ver se podemos melhorar ainda mais nossa comunicação. Não vou mentir para você. Estamos com muita falta de inteligência no momento. Sua tribo é a única força amiga que encontramos. Para todos, sabemos que estamos cercados por hostis por todos os lados e, embora possamos ter equipamento e treinamento superiores, estamos contando inteiramente com importações da pátria para manter nossa presença aqui em Vinland. Algum apoio local ajudaria bastante em nossos objetivos de longo prazo. Assim, é seu dever me acompanhar até a aldeia e fornecer proteção para garantir que o comércio possa ser estabelecido entre nossos dois povos. Lembre-se, estamos muito longe de casa, contando apenas com nós mesmos. Portanto, trate esta missão com a mesma seriedade com que trataria qualquer outra. Não deixe nossa vitória de ontem obscurecer seu julgamento. Ainda estamos em uma posição precária por enquanto. Os soldados fizeram suas saudações romanas em uníssono antes de responder afirmativamente ao rei. Salve a vitória! Com isso dito, Berengário fez sua própria saudação em resposta. Salve a vitória! Cauíta olhou para esse estranho gesto com curiosidade em seus profundos olhos castanhos. Ela não sabia o que era uma saudação, nem o que esse gesto representava. Inocentemente, ela seguiu o exemplo e fez uma saudação romana, enquanto pronunciava mal as palavras que os deuses de cabelos dourados haviam declarado. Os fuzileiros navais olhavam para a mulher com expressão severa, enquanto Berengário a olhava com afeição. Ele não sabia por quê, mas ver uma mulher indígena jogar inocentemente este símbolo que estava associado à supremacia racial alemã de sua vida passada trouxe um sorriso ao seu rosto. Sua ingenuidade era cativante de várias maneiras. Depois de dizer isso, Berengário assobiou e, ao fazê-lo,
Um membro do batalhão trouxe uma carroça puxada por 2 cavalos de tração. As montarias foram trazidas com eles do outro lado do Atlântico. Quanto à carroça, ela foi inteiramente construída aqui no Novo Mundo pelos engenheiros. Assemelhava-se muito ao usado pelo exército do Zeuá durante o século XIX, completo com sua cobertura de lona. Cauita olhou para este magnífico dispositivo com admiração em seus olhos. Ela não apenas ficou surpresa com a existência de cavalos, mas as rodas presas à grande canoa terrestre também eram algo que ela nunca tinha visto antes. Para Berengar, esta carroça era uma ferramenta simples, que seu exército usava para logística. Era um projeto totalmente primitivo e ele desejava substituí-lo por caminhões movidos a motores a diesel. Infelizmente, ele ainda carecia de tecnologia e capacidade de fabricação para produzir tais veículos. No entanto, para esta mulher indígena, esta carroça era a mais magnífica façanha de engenharia que ela já tinha visto. Com a habilidade de conjurar trovões e comandar as feras de uma terra estrangeira, a jovem estava mais do que nunca convencida da natureza divina dos invasores de cabelos dourados. Berengar notou a expressão de espanto em seus profundos olhos castanhos e riu para si mesmo. Era divertido ver tamanha reverência por ele e seu povo. Berengar entrou na parte de trás da carroça e arrastou a beldade indígena para se sentar ao seu lado. Depois disso, o resto da delegação os seguiu para dentro antes que os fuzileiros navais austríacos se amontoassem no vagão. Apenas 2 fuzileiros navais sentaram-se na frente para pilotar o dispositivo e protegê-lo com seus rifles. Depois que eles estavam prontos para partir, os portões da fortaleza se abriram e a carroça partiu em direção à aldeia Mohawk. Berengar olhou para a garota ao lado dele com uma expressão complicada. Embora ainda não tivesse se tornado aparente, ele e seus homens trouxeram doenças do velho mundo para as quais a população nativa não tinha imunidade. Isso sem dúvida um dia devastaria a população local, o que ajudaria em seus esforços de colonização. No entanto, ele se sentiria arrependido se essa bela jovem que o reverenciava como um deus acabasse falecendo como resultado. Esperançosamente, tal cenário não aconteceria. Embora seu reino possa ser relativamente avançado em termos de medicina, ainda estava longe da capacidade de impedir que tal desastre natural se abatesse sobre os nativos americanos. Assim, ele observou essa garota de perto. Ele esperava que ela fosse capaz de suportar o que agora era uma certeza. Sem saber, Cauita estava prestes a trazer uma praga para seu povo que um dia se espalharia de costa a costa, matando milhões no processo. Tirania de Aço capítulo 473. Enquanto Berengar estava no Novo Mundo supervisionando uma missão diplomática com a tribo Mohawk, e enquanto Honori estava no mar, viajando de volta à pátria para que pudesse trazer mais homens e suprimentos de volta ao posto avançado para garantir sua estabilidade a longo prazo. Havia um grupo de homens reunidos na cidade de Antioquia. Decentius, Damatius e um grupo de outros conspiradores que se envolveram em uma operação secreta mal sucedida para assassinar a princesa bizantina estavam em pé ao redor de uma mesa em uma sala isolada. Várias cabeças pertencentes aos assassinos autônomos que atentaram contra a vida de Honori estavam sobre esta mesa. Essas cabeças decepadas foram limpas e em suas testas estava a marca da coroa austríaca. A entrega dessas cabeças aos conspiradores foi um flagrante ato de agressão por parte da inteligência real austríaca. Mais importante, serviu como um lembrete de que a Áustria tinha suas garras cravadas em todas as nações ao redor do Mediterrâneo. Não havia nenhum lugar para onde esses homens pudessem fugir em segurança, agora que a coroa austríaca estava ciente de seu envolvimento na conspiração para reivindicar a vida de Honori. Damatius era, é claro, o mais nervoso de todos os homens presentes, pois esta era a sua residência onde essas cabeças decepadas haviam sido entregues. Ele estava ambiciosamente roendo as unhas enquanto buscava desesperadamente uma solução de seus conspiradores. O principal entre eles era o segundo príncipe do império. Sua Majestade. O que devo fazer? Agora que os agentes da coroa austríaca sabem do meu envolvimento, eles não vão parar até me caçar e me eliminar.
Enquanto o homem sacudia violentamente o príncipe, De Sentius permaneceu indiferente. A verdade é que ele estava muito preocupado com sua segurança. Embora tivesse quase certeza que a Áustria e seus agentes não retaliariam diretamente contra ele, sua família era uma questão totalmente diferente. Afinal, sua esposa estava atualmente com seu filho, e ele sabia como os agentes de inteligência da Áustria podiam ser tortuosos. Embora fosse desconhecido para aqueles fora da corte austríaca quem agia como espião mestre de Berengar, o que era certo era que quem quer que fosse esse indivíduo misterioso, eles eram vingativos além da crença. Havia mais do que alguns rumores de que os agentes austríacos prejudicariam as famílias de seus alvos se fossem totalmente provocados. Não se sabia se essas ordens foram dadas pelo rei da Áustria ou por seu misterioso espião. No entanto, uma coisa era certa: ele tentou assassinar a esposa do tirano e, ao fazê-lo, garantiu a mais cruel represália por suas ações. Como os austríacos descobriram que Dalmátios era o responsável por contratar os assassinos, era muito provável que soubessem da ligação do homem com o segundo príncipe. De Sentius estava começando a se arrepender de suas ações, já que agora era quase garantido que sua família seria o alvo depois que a Áustria fez de Dalmácio um exemplo. Enquanto ele refletia sobre isso, o homem chamado Dalmátios estava tendo um colapso mental e começou a inspecionar as cabeças por qualquer motivo. Inicialmente, De Sentius ignorou esse detalhe até que seu subordinado disse algo que lhe causou um arrepio na espinha. Que diabos é isso? A cabeça foi esvaziada. Espere, tem alguma coisa aqui. Imediatamente, De Sentius entrou em pânico enquanto gritava para Dalmátios: espere. Se no entanto, era tarde demais, o strategos puxou o cordão, que acendeu um composto explosivo embalado dentro do crânio das cabeças decepadas. Imediatamente, ocorreu uma explosão na sala, que despedaçou os conspiradores mais próximos, incluindo Dalmátios. Quando o explosivo dentro daquele crânio explodiu, ele incendiou aqueles embutidos nas outras cabeças decepadas, causando uma reação em cadeia, que explodiu os conspiradores como se fossem nada mais do que pedaços de carne. De Sentius sentiu uma dor lancinante em vários aspectos de seu corpo enquanto seus ouvidos zumbiam enquanto ele lutava para recuperar o controle sobre sua visão embaçada. Quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo a seu redor, ele começou a gritar em agonia. Não apenas várias das figuras de proa mais proeminentes que apoiaram sua reivindicação ao trono foram transformadas em picadinho, mas ele perdeu a mão direita e a metade inferior da perna esquerda quando começaram a sangrar profusamente no chão. Ele estaria verdadeiro e totalmente morto se não parasse o sangramento logo. Para a sorte do segundo príncipe de Bizâncio, os guardas do lado de fora da porta ouviram a explosão e entraram na sala, onde imediatamente começaram a agir. Um cinto de couro foi colocado na boca do segundo príncipe, enquanto um dos guardas enfiava sua espada na lareira aberta. Depois que ficou vermelho e brilhante, ele pressionou a lâmina de aço contra as feridas do príncipe, queimando sua carne e fazendo o homem uivar de sofrimento. Se não fosse pelo cinto de couro em sua boca, ele poderia muito bem ter mordido a língua e feito com que sua morte fosse garantida. No entanto, tal cenário não ocorreu. Em vez disso, seus ferimentos foram rapidamente tratados pelos guardas reais, onde eles rapidamente levaram o príncipe de volta ao médico do palácio local. O segundo príncipe do Império Bizantino estaria sob cuidados médicos intensivos. Se ele sobreviveria ou não, dependia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quanto a este ataque à família real bizantina, foi cuidadosamente observado pelo agente austríaco que conduziu o ataque. Eles não apenas entregaram as cabeças embaladas com o composto altamente explosivo conhecido como TNT, mas também ficaram por perto para ver quantos dos conspiradores foram mortos. Eles nunca esperaram que o segundo príncipe chegasse pessoalmente a esta reunião. Na verdade, foi um bônus ele ter sido gravemente ferido no ataque. No entanto, acrescentou uma camada de risco. Se fosse descoberto que a Áustria foi a responsável pelo ataque, isso poderia prejudicar as relações entre as duas nações. Como tal,
O agente de campo veterano imediatamente começou a limpar qualquer evidência do envolvimento de seu reino. Claro, não era preciso ser um cientista de foguetes para entender quem era o responsável por um ataque tão explosivo. No entanto, enquanto eles pudessem manter uma negação plausível, a Áustria nunca admitiria isso. Assim, uma nova espinhosa era das relações austro-bizantinas estava prestes a acontecer e, durante essa crise, o rei da Áustria estava inexplicavelmente desaparecido. Afinal, ele estava do outro lado do mundo, em um continente totalmente desconhecido para todo o velho mundo. Quando Berengar finalmente retornasse à pátria meses depois, teria que construir uma cobertura muito mais delicada para sua ausência do que havia planejado inicialmente. Não demorou muito para que a notícia desse ataque chegasse à rede de espionagem de Palladius e, por extensão, à inteligência real austríaca. De volta à Áustria, Linde estava dentro da sede do departamento, onde estava vestida com seu uniforme de serviço. Ela não podia acreditar no relatório em suas mãos. Como tal, ela foi bastante vocal ao repreender seu vice-diretor. Eu não afirmei explicitamente para abortar a operação se Dissentius estivesse envolvido. Como diabos isso aconteceu? Eu avisei que, se esta operação não fosse conduzida adequadamente, atrasaria nossa diplomacia com o Império Bizantino em décadas. Como isso aconteceu? Seu agente estragou tanto esta missão? Emma ficou em silêncio enquanto olhava para o chão, sem vontade de encontrar o olhar de Linde. Embora ela tivesse informado aos agentes sobre as medidas apropriadas que deveriam ser tomadas para conduzir esta operação, a responsabilidade por esta falha maciça ainda recaía sobre seus ombros. Ela lutou para encontrar uma desculpa que não ultrajasse ainda mais seu chefe. Alteza. Não sabíamos que o segundo príncipe estaria na reunião. De alguma forma, ele chegou sem ser identificado por nosso agente de campo. No entanto, eliminamos os conspiradores. Com suas mortes, poderíamos facilmente vazar as evidências por seus erros à coroa bizantina. Linde estava longe de ficar satisfeita, apesar desse raciocínio, e ela continuou a repreender seu subordinado. Então deixe-me entender isso. De alguma forma, o segundo príncipe do Império Bizantino escapou de nossa detecção e entrou na zona de matança sem nosso conhecimento. Quero saber como nossos agentes falharam em identificar sua presença. No momento em que Dissentius chegou à área, esta operação deveria ter sido abortada. Quero os nomes de todos os envolvidos nessa trama, principalmente de quem era o mandante dessa operação. Nosso rei está ausente em uma missão diplomática crítica. Enquanto ele está fora, vocês, idiotas, sozinhos, atrasaram a diplomacia entre nosso reino e nosso maior aliado em décadas. Você tem alguma ideia do quanto nosso monarca teve que trabalhar para construir o relacionamento que ele tem atualmente com o Império Bizantino? Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Você feriu gravemente o segundo príncipe do Império. Se vocês, idiotas, não podem atribuir esse ataque a outra pessoa, então vou me certificar de que cabeças rolem. Estou sendo claro. M imediatamente cumprimentou seu superior antes de responder afirmativamente. Sim, senhora. Depois de ouvir isso, Linde olhou com nojo para a mulher que ela havia nomeado para ajudá-la a liderar o departamento de inteligência. Ela deixou um último comentário antes de voltar para o palácio. Limpe a porra da sua bagunça e faça isso rápido. Dito isso, Linde partiu do quartel-general da inteligência real. Quanto ao seu vice-diretor, a mulher rapidamente começou a trabalhar criando um bode expiatório para este ataque, e ela sabia exatamente a quem culpar. Mas a da Aliança Austro-Bizantina. Tirania de Aço capítulo 474. Depois de várias horas andando na carroça, Berengar, Cauíte e os fuzileiros navais austríacos chegaram ao seu destino. O rei austríaco colocou a cabeça para fora da lona e examinou a aldeia Moalk, que era relativamente grande. Várias malocas foram espalhadas pela cidade cercadas por uma primitiva paliçada de madeira que funcionava como uma defesa contra tribos hostis. Se Berengar tivesse que adivinhar, esta aldeia poderia sustentar inteiramente centenas de pessoas.
Isso foi razoavelmente impressionante ao considerar as severas limitações tecnológicas que os povos nativos da América do Norte tinham quando comparados aos seus equivalentes do Velho Mundo. Nada exemplificou melhor esse contraste absoluto do que quando o povo Mohawk pôs os olhos na carroça austríaca. Eles ficaram tão chocados quanto Cauita quando ela testemunhou pela primeira vez as bestas estrangeiras que alimentavam o dispositivo. Este simples vagão de suprimentos estava além da compreensão limitada de transporte para um povo que carecia de bestas de carga e da roda. Os guardas da aldeia olharam para os cavaleiros de pele clara na frente da carroça com apreensão em seus olhos, pois não sabiam como reagir a essa estranha ocorrência. No entanto, quando Berengar saiu da carroça com Cauita e seu irmão ao seu lado, eles imediatamente relaxaram e saudaram os filhos de seu chefe em sua língua nativa. Cauita, Choseoa, é bom ver você voltar. Seu pai ficou preocupado quando soubemos que você ainda não havia retornado, mesmo depois que os Algonquins atacaram a aldeia dos estrangeiros. Os filhos do chefe olhavam para seus irmãos com uma expressão lamentável. Eles não haviam testemunhado os feitos incríveis que esses deuses de cabelos dourados haviam alcançado. Assim, eles não sabiam que os austríacos repeliram Algonquins sem uma única baixa. No entanto, não cabia a eles informar a essas sentinelas que centenas de seus inimigos estavam mortos. Em vez disso, Cauita apenas exigiu acesso à aldeia. Devo falar com meu pai sobre algo importante sobre o futuro de nossa tribo. Abre os portões rapidamente. Os dois homens se entreolharam com expressões estranhas antes de suspirar pesadamente. Depois de fazer isso, eles abriram os portões, permitindo que os fuzileiros navais austríacos e a delegação Mohawk entrassem na vila. Berengar e os filhos do chefe pularam de volta para a carroça enquanto continuavam subindo em direção à casa comunal do chefe, para onde sua filha forneceu instruções. Quando finalmente chegaram, Cauita saltou do veículo com uma expressão amarga no rosto. Ela não sabia como iria convencer seu pai de que todas as coisas que ela testemunhou eram realidade e não um estranho sonho febril. No entanto, ela estava determinada a trazer paz duradoura entre seus dois povos depois de testemunhar o poder destrutivo que os austríacos exerciam. Assim, ela deteve Berengário antes de entrar na maloca com seu irmão. Ela se esforçou para falar no pouco de alemão que entendia. Espere aqui. Em resposta a isso, Berengário sorriu e acenou com a cabeça. Ele estava confiante de que ela precisava discutir muito com o pai. Ao ver sua concordância, a garota sorriu antes de entrar na maloca, onde seu pai e sua irmã estavam reunidos com vários dos guerreiros veteranos de sua tribo em torno de uma mesa que tinha um mapa esparramado em sua superfície. Este mapa representava a aldeia Algonquin responsável pelo ataque à fortaleza austríaca, acreditando que o Algonquin ficaria enfraquecido após uma vitória significativa contra os estrangeiros. Os Mohawk estavam agora se preparando para atacar seu inimigo e reivindicar os recursos de sua aldeia como seus. Sinceramente, o chefe tinha pouca fé na capacidade do austríaco de manter sua posição. Embora as fortificações parecessem impressionantes à primeira vista, ele não sabia quão eficazes eram de fato, nem quão avançadas eram as armas austríacas. Pelo grande volume de números, ele acreditava que os poderosos guerreiros algonquins rapidamente derrotariam os austríacos. No entanto, antes que ele pudesse completar seu plano de ataque, seu filho e sua filha, que ele pensava estarem mortos, apareceram diante dele. Quando o velho chefe testemunhou o retorno seguro de seus filhos, um largo sorriso apareceu em seu rosto quando ele se aproximou dele e abraçou os dois ferozmente. Ao fazer isso, ele imediatamente perguntou sobre os eventos que haviam acontecido para levá-la para casa. Meu doce Cauita, diga-me, como você sobreviveu ao ataque do Anishinaabe? Estávamos certos de que eles teriam expulsado aqueles estrangeiros de pele clara agora. A filha do chefe lutou para expressar seus pensamentos. Afinal, se ela não estivesse lá para testemunhar seu poder, ela nunca teria acreditado no que os austríacos conseguiram alcançar. Após alguns momentos de silêncio, Choseoa foi quem falou com seu pai. Pai, esses estrangeiros não são meros mortais. Eles são, de fato, deuses.
Nós dois agimos como testemunha de sua capacidade de controlar o trovão e o fogo. Não apenas nós dois, mas também toda a delegação os vimos comandar bestas da terra com autoridade absoluta. Os Anishinaabe atacaram naquele dia com mais de 1000 homens e, ainda assim, com as forças da natureza sob seu comando, esses deuses de cabelos dourados repeliram seus inimigos com facilidade, matando centenas no processo e sem sofrer baixas. Olhe para fora de sua maloca e veja os métodos que usamos para viajar até aqui. Não devemos cometer o erro de nossos rivais. Se mostrarmos o menor senso de hostilidade a essas divindades do outro lado do grande mar, elas nos exterminarão tão rapidamente quanto um homem mataria uma mosca. O chefe ficou pasmo com os comentários histéricos de seu filho. O que a delegação presenciou para elogiar tanto esses estrangeiros? Ele rapidamente olhou para sua filha com uma expressão curiosa antes de pedir a confirmação dos contos selvagens de seu irmão. Cauita, isso é verdade? A jovem acenou com a cabeça e respondeu sem hesitar. É, pai. Ele não está mentindo. Esses homens estrangeiros devem ser deuses, ou pelo menos filhos deles, para conjurar tais forças da natureza e comandar as feras da terra. Eu imploro que você os salde como convidados, e trate-os bem, pois mesmo que toda a nossa tribo lutasse contra eles, temo como se não fôssemos páreo. Também gostaria de lembrá-lo de que este é um pequeno grupo, provavelmente um grupo de batedores, enviado para investigar essas terras. Se mais deles chegassem, seria desastroso para nosso povo se eles se tornassem nossos inimigos. O homem mal podia acreditar no que ouvia, mas depois de testemunhar tanto seu filho quanto sua filha elogiarem tanto esses estrangeiros, ele não teve escolha a não ser ouvi-los. Por fim, ele acenou para os guardas na entrada de sua maloca para permitir a entrada de Berengário. Quando Berengário entrou na maloca, o chefe o fitou com uma expressão curiosa. Berengar era alto, muito mais alto que o maior guerreiro deles. No entanto, a parte mais marcante de seu personagem era o tapa-olho e a cicatriz escondida sob ele. O cacique percebeu, com um olhar nas feições do estrangeiro, que ele era um veterano de muitas batalhas. De um guerreiro para outro, o chefe Mohawk tratou Berengar com respeito enquanto puxava um cachimbo da paz e oferecia um cigarro a Berengar. Cauita traduziu as poucas palavras que pôde entre os dois líderes. Meu pai oferece a você uma fumaça deste cachimbo como sinal de paz entre nossos dois povos. Berengar instantaneamente acenou com a cabeça e agarrou o cachimbo, de onde tirou o isqueiro e deu um longo trago. Ele segurou a fumaça em seus pulmões por vários momentos antes de soprá-la no ar. Feito isso, ele o devolveu ao cacique, que ainda estava chocado ao ver o dispositivo que o rei austríaco havia usado para acender o cachimbo. Depois de dar uma grande tragada, o chefe exalou uma grande nuvem de fumaça não maior do que o tamanho que Berengar havia liberado. Agora que os dois haviam fumado o cachimbo da paz, as negociações poderiam começar. Berengar discutiu imediatamente os termos de troca que queria estabelecer entre seu acampamento e a aldeia deles. Gostaria muito de estabelecer comércio com seu povo. Somos apenas um posto avançado e dependemos inteiramente das importações de nossa pátria no momento. No entanto, nosso reino está muito distante e levará muitos dias para nossos suprimentos cheguem. Em troca de comida, eu estaria disposto a negociar com você ferro, que pode ser usado para fazer armas e ferramentas superiores. Cauita só conseguia realmente entender a essência do que Berengário estava dizendo e lutou para comunicar sua intenção ao pai. No final, Berengário foi forçado a recorrer a um meio de comunicação mais primitivo. Ele agarrou um talho de milho da mesa próxima e tirou sua couraça. O chefe olhou para ele com um olhar questionador, enquanto Berengar fazia sinal para que Choseoa lhe desse sua adaga de pederneira. Após uma breve troca de olhares, Choseoa entregou sua arma a Berengário, onde o rei austríaco usou toda a sua força para esfaquear sua couraça com a adaga de pedra. Ao impactar contra o aço de alto carbono, a adaga de pederneira se quebrou, e o chefe Mohawk, assim como seus guerreiros reunidos, ficaram em estado de choque. Foi nesse momento que eles perceberam o valor do aço. Claro,
Berengar não estaria disposto a negociar aço de alto carbono com os nativos, mas um peitoral de ferro teria o mesmo efeito. Estabelecida a durabilidade do metal, Berengário sacou a sua própria baioneta de aço, e colocou-a junto ao seu peitoral, tentando comunicar que apesar da diferença de cor, eram feitas do mesmo material. Ferro, eu te dou ferro para comer, sim. Caueta de repente entendeu o que Berengário estava tentando transmitir e imediatamente começou a traduzir para seu pai. Acho que ele está disposto a nos dar esse material, em troca de comida. O chefe olhou para sua filha com confusão em seus olhos. Por que eles dariam um material tão valioso por mera comida? Quando ele fez essa pergunta, Caueta encolheu os ombros. Ela não sabia. Assim, ela tentou traduzir a pergunta de seu pai para Berengário. Papai, quer saber? Por que você está trocando ferro por comida? Berengário sorriu, enquanto estocava o milho em uma pilha gigante, deixando um único talo de milho em uma pilha própria. Depois de fazer isso, ele apontou para as duas pilhas de milho e tentou comunicar seus pensamentos ao chefe nativo. Tenho muito ferro, mas tenho muito pouca comida. Depois de algumas tentativas, Caueta finalmente entendeu o que Berengário queria dizer e transmitiu seus pensamentos ao pai. Ele diz que tem muito material, mas muito pouca comida. Por isso ele vai trocá-lo conosco por algo tão simples quanto comida. Sendo este o caso, o chefe Mohawk imediatamente acenou com a cabeça em compreensão e falou com Berengário em sua língua nativa. Muito bem. Aceitaremos sua troca. Forneceremos comida para você e seu povo em troca desse tal de ferro. Depois que Caueta traduziu com sucesso as palavras de seu pai, Berengar abriu um largo sorriso antes de estender sua mão em sinal de amizade. Fazendo isso, conduzindo a primeira instância registrada de comércio entre o Velho Mundo e o Novo Mundo. Tirania de Aço capítulo 475. Tendo conduzido com sucesso a primeira instância de comércio entre o Velho e o Novo Mundo, Berengário e seus homens partiram imediatamente para preparar as mercadorias que pretendiam trocar por comida. De alguma forma, Caueta convenceu seu pai a permitir que ela ficasse no posto avançado austríaco. Ela pretendia dominar a língua alemã antes de voltar para casa para sua família. Com pouco trabalho a fazer, Berengário tirou um tempo de sua agenda para ensinar a língua alemã nativa, não apenas na verbalização, mas também na leitura e escrita de sua escrita. Apesar de suas origens humildes, a mulher aprendia rápido. Depois de estudar a linguagem de seus deuses recém-descobertos por algum tempo, ela agora podia se comunicar com seu benfeitor até certo ponto. A essa altura, ela havia aprendido o nome de Berengário e a origem de seu povo. Ele honestamente não precisou exagerar tanto para convencer a mulher de que o povo austríaco era, de fato, divindades. Afinal, as histórias que ele contava sobre ferrovias, navios movidos a vapor, estruturas maciças e muitos outros feitos impressionantes de seu reino foram suficientes para convencer a nativa de que o chamado Reino da Áustria era uma terra abençoada de grande prosperidade e poder. Infelizmente, com a chegada dos austríacos, a pestilência ocorreu na terra. Em pouco tempo, Caueta desenvolveu sintomas febris e Berengar ficou bastante preocupado. Afinal, ele sabia que esta mulher carecia de qualquer forma de imunidade às doenças que ele e seus homens haviam trazido involuntariamente do Velho Mundo. Assim, Berengário cuidava da enferma enquanto esperava que Honora voltasse com mais homens e provisões. Como precaução para enfrentar doenças desconhecidas na terra estrangeira de Vinland, os austríacos prepararam muitos remédios à base de ervas para ajudar em todos os tipos de condições que eles e seus homens poderiam encontrar durante a jornada. Com o surto inicial, Berengar ordenou a seus médicos que trouxessem uma parte dos suprimentos para a aldeia Moal que tratasse qualquer pessoa que apresentasse sintomas de gripe. Ao fazer isso, ele esperava salvar pelo menos algumas vidas da pestilência que trouxe para o Novo Mundo. Nesse momento, Berengar preparava um chá de ervas junto com uma panela de canja de galinha com talharim enquanto observava atentamente a nativa que jazia nua em sua cama. Como parte do tratamento, ele preparou uma toalha úmida e a colocou sobre a cabeça dela. Apesar das aparências,
Cauita não estava na pior condição possível. Na verdade, ela estava indo muito bem. No entanto, ela não estava acostumada com a gripe e, portanto, sentiu como se estivesse morrendo. Na verdade, ela teve um caso leve, principalmente por causa do tratamento natural eficaz que recebeu de Berengar. Algo que as outras tribos não teriam a sorte de experimentar. A mulher estava deitada debaixo das cobertas de pele enquanto tossia levemente no ar. Depois de fazer isso, ela tinha uma expressão amarga no rosto ao revelar seus pensamentos à sua divindade. Tenho medo de não ser capaz de testemunhar a grandeza do seu reino divino. Meu único arrependimento nesta vida é não ter sido útil para você. Berengar segurou a mão delicada da jovem com um sorriso caloroso no rosto. Ele balançou a cabeça enquanto informava a garota nativa de sua condição atual. Você terá muito tempo para estabelecer laços diplomáticos com as tribos locais. Sua condição não é tão ruim quanto você pensa que é. Você tem uma grande chance de sobreviver a esta doença. Em vez disso, o que você deve se preocupar é o efeito doença terá sobre esta terra como um todo. A doença ser uma coisa feia, especialmente quando vinha na forma de um vírus. A gripe pode se espalhar rapidamente e foi uma das principais causas na vida passada de Berengar para o declínio dos povos nativos americanos. Infelizmente, não havia uma maneira natural de pará-lo. Foi algo que acompanhou os alemães quando visitaram a terra. Berengário, como muitos de seus homens, havia se acostumado a essa doença que resultava principalmente da domesticação do gado. Embora Berengário e seus homens não tivessem trazido nenhum desses animais com eles, eles carregavam a doença e, pelo simples contato com os nativos, começaram a se espalhar. Assim, quando Cauita ouviu que seu povo também sofria dessa doença desconhecida, ela sentiu seu coração sangrar. O fato de esses estrangeiros poderem espalhar doenças aparentemente à vontade atua como mais uma prova em sua mente de que eles eram, de fato, deuses. Esta doença era a ira dos deuses de cabelos dourados e surgiu como resultado da loucura do Algonquin. Felizmente para seu povo, eles ficaram do lado dos austríacos e, ao fazer isso, garantiram sua proteção contra a pestilência que trouxeram com eles. Claro, Berengar não tinha como saber que a garota estava pensando sobre isso e, em vez disso, sentiu que o culparia pelo sofrimento de seu povo. Apesar disso, ele não se desculpou. Se foram os austríacos que espalharam esta doença ou alguma outra população do velho mundo que chegou às Américas, tal coisa era simplesmente inevitável. Assim, Berengário não se alongou no assunto e, em vez disso, deu à menina a sopa e o chá de ervas, o que ajudou imensamente em seu estado. Depois de terminar a refeição, Cauita adormeceu, deixando Berengar com algum tempo de inatividade. Como tal, ele saiu de seus aposentos e se aproximou de seus soldados, que estavam de guarda. Qual é a situação atual da gripe? O oficial coçou a nuca sob o capacete enquanto atualizava o rei sobre a praga que se espalhava pelo país. Nossos meninos estão bem, tomamos medidas preventivas e combatemos efetivamente seus efeitos. Honestamente, é uma variante leve, no máximo alguns resfriados aqui e ali. Aqueles que apresentam sintomas recebem hidratação regular e remédios à base de ervas. No entanto, por qualquer motivo, o efeito dessa variante nos nativos foi devastador. Apenas algumas semanas se passaram, mas nossos batedores relatam que milhares de tribos conhecidas agora estão mortas. Quando entramos em contato com o Mohawk, ele já estava em nossos sistemas e começou a se espalhar para eles. Infelizmente para eles, no momento em que deixamos a aldeia, o chefe Mohawk partiu em uma aventura diplomática para as outras tribos em nosso nome. Ao fazer isso, ele involuntariamente espalhou a doença para outras populações nativas. Isso pode ser muito útil para nós a longo prazo. Com a rápida disseminação da gripe, o número de nativos diminuirá, permitindo que nossa fortaleza permaneça segura. Contanto que tragamos mais homens e suprimentos, teoricamente poderíamos transformar isso em um posto militar autossustentável com apoio limitado da pátria. Berengário acenou com a cabeça em resposta à sugestão de seu capitão.
Embora tenha sido um evento terrível para os nativos americanos, para o Reino da Áustria, a disseminação da gripe no Novo Mundo foi uma grande vantagem tática. Claro, só aumentaria depois que importassem o gado. Em última análise, este foi um destino que não poderia ser evitado. Ao ver a reação de seu monarca, o capitão da marinha teve outra pergunta em mente, sobre a qual ele imediatamente perguntou: Sua Majestade, se posso perguntar, quais são exatamente os suprimentos que serão trazidos na próxima viagem? Em resposta a isso, um largo sorriso apareceu no rosto de Berengário enquanto ele explicava a missão que havia incumbido a Honoria. Pode levar alguns meses até que eles cheguem, afinal, vários navios precisam ser adaptados, mas pretendo uma frota maior de fragatas para transportar tropas e suprimentos, tudo, desde gado, tecnologia agrícola e materiais de construção até equipamentos militares e munições. Este primitivo forte de madeira será reconstruído em uma verdadeira fortaleza estelar, e nosso cais será capaz de conter vários navios. Começaremos a implementar campos fora da defesa na primavera e criaremos gado para que vocês possam ter um pouco de carne fresca. Esta fortaleza atuará como nossa primeira instalação militar neste novo mundo e como nossa primeira colônia. Por enquanto, permanecerá um segredo altamente considerado em nosso reino. Apenas aqueles com habilitação de segurança suficiente saberão de sua existência. Esta resposta do rei austríaco apenas encheu o oficial de mais perguntas, que de imediato pediu esclarecimentos para sua curiosidade. Quem vai trabalhar nos campos? Certamente você não espera que façamos isso? Quando Berengário ouviu isso, ele riu antes de responder a pergunta do homem. Com o tempo, alguns nativos virão nos reverenciar, especialmente depois de verem que não foram afetados pela pestilência que trouxemos para esta terra. Os sobreviventes das tribos que não estão alinhadas conosco e não receberam nossa bênção virão em busca de abrigo e, quando fizerem, os colocaremos para trabalhar nos campos. Seu pagamento será uma parte da comida que eles cultivam, abrigo para viver e proteção fornecida pelos militares austríacos. Nos próximos anos, pretendo substituir esses selvagens por austríacos. Enquanto isso, você e seus soldados estão livres para tomar quantas mulheres locais quiserem como concubinas. Apenas lembre-se, embora possamos trazer doenças conosco às quais essas pessoas não são imunes, é possível que também tenham doenças com as quais não estamos familiarizados. Todos vocês devem ter muito cuidado com quem dormem. Se você acha que existe uma possibilidade remota de que uma garota esteja doente, não a leve para a cama. Espalhe a palavra. Se algum de vocês, filhos da puta, contrair uma doença desconhecida, colocarei sua bunda em quarentena aqui no Novo Mundo para o resto de suas vidas miseráveis. O capitão imediatamente acenou com a cabeça em compreensão ao ouvir as palavras de seu rei. Ele garantiria que informaria bem os homens estacionados em Vinland sobre os riscos potenciais de doenças e as consequências de suas ações. Assim, enquanto a peste devastava a terra e as pessoas que nela viviam, Berengário e os austríacos planejaram tirar da crise. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.